a Deus. Como é bom poder estar juntos de novo. Como é bom. É bom podermos orar, estar aos pés do Cordeiro. Isso é muito bom. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre a bênção da autoridade. Temos caminhado em direção a um tema que é batalha espiritual. E tudo aquilo que nós estamos ouvindo, ela fala sobre batalha espiritual. Existe uma batalha da fé muito grande, uma batalha para termos compreensão, entendimento. E hoje eu quero falar sobre a bênção da autoridade espiritual. É um assunto muito importante. Não basta apenas nascer de novo. É preciso conhecer os valores, os princípios. É preciso conhecer a palavra. É preciso se relacionar com ela. Termos algum entendimento claro para que nós possamos trilhar um caminho de crescimento exponencial, espiral, para receber do Senhor tudo que já está disponível, tudo que já está liberado. E a bênção da autoridade realmente é um assunto muito importante. É muito importante mesmo, que todo cristão precisa ter, compreender. Por isso que Oséias diz que o meu povo sofre porque falta entendimento. E é uma verdade. Às vezes nós estamos nos sofrendo uma abstenção de bênçãos, de milagres que já estão disponíveis por falta de compreensão, de entendimento. Mas nessa manhã nós vamos falar sobre a bênção da autoridade. A bênção da autoridade. Há uma bênção, muitas bênçãos, muitas coisas que o Senhor já liberou para mim, para você. E nessa manhã eu quero ler com você Romanos capítulo 13. Se você puder ler comigo, nós vamos ler alguns versículos, né? E como nós já temos aprendido, tudo que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra e por meio do Espírito. Deus faz por meio da sua palavra e por meio do Espírito. Juntos há um mover de Deus. Não há distinção, não há separação. É palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Romanos 13 diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Amém. Hoje nós queremos falar sobre a bênção da autoridade. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito claro sobre essa bênção da autoridade. Que toda autoridade ela foi levantada por Deus, instituída por Deus. Deus instituiu autoridade espiritual para que haja um caminho
de honra, um caminho de ordem, um caminho de organização, porque Deus é um Deus ordenado, Deus é um Deus organizado, tudo que ele institui é para bênção, é para abençoar. Deus não é Deus de confusão, e onde não há princípio de autoridade estabelecido, onde não há esse tipo de prática, há confusão, há contenda, há brigas, há muitas coisas que não têm absolutamente nada a ver com o Senhor. Então, autoridade espiritual significa direito de poder, de fazer-se obedecer, tomar decisões, dar ordens. Eu quero falar aqui alguns exemplos de autoridade. Deus é uma autoridade. E quando Deus envia o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça e receba a vida eterna, Deus, como autoridade, está enviando o seu Filho, está enviando o Salvador, para que por meio do Salvador todos recebam vida, novo nascimento. E quando você rejeita aquilo que a nossa autoridade maior enviou, nós estamos debaixo de condenação. Deus é a autoridade máxima, ele estabeleceu todas as coisas. Tanto é que ele fala aqui, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, quando você resiste àquele que Deus enviou, você está resistindo ao próprio Deus, resistindo àquele que enviou uma porta de escape, uma porta de salvação. Jesus é a nossa porta de salvação e única. É por meio de Jesus que Deus decidiu salvar o homem. E quando o homem rejeita essa porta de salvação, ele está, obviamente, debaixo de uma condenação. Condenação eterna, condenação de morte, de peso, de malignidades. Então, exemplo de autoridade, Deus é nossa autoridade máxima. Outro exemplo de autoridade, os pais também são um tipo de autoridade. Você pode perceber que quando os pais não ouvem, os filhos não ouvem os pais falam, filho, esse é o caminho, filho. Aí o filho acha que sabe tudo, ele vai por outro caminho, quebra a cara, quebrou o princípio de autoridade. Então ele sofreu um tipo de penalidade, de castigo, de condenação. Por quê? Porque o pai é uma autoridade que conhece o caminho e mostrou o caminho e resistiu uma autoridade. E quando você resiste a uma autoridade, você quebra princípios, quebra valores espirituais, e o que sobra, com certeza, é o peso da maldição. Por exemplo, um chefe numa empresa, ele é uma autoridade que o patrão delegou sobre ele um tipo de autoridade. Ele é um tipo de autoridade. Professor na sala de aula é uma autoridade? Sim, é uma autoridade. Eu me lembro que eu fui aqui numa escola próxima aqui, na escola do estado. Gente, que vandalismo. Eu fazia uma ação social nessa escola e eu passei de sala em sala para promover A ideia sempre foi pregar o evangelho e, por meio do esporte, trazer as crianças e ministrar Cristo. E eu passei de sala em sala e eu pude observar que nós estamos numa geração que realmente não obedece professores. O professor não consegue dar aula, o professor não tem autoridade, o professor está ali como apenas alguém para entreter um grupo que não está nem aí para ele. O professor, na verdade, é como se fosse um aluno, não há respeito. Então, ali naquele ambiente, daquela sala de aula, em toda a escola, eu vi que há um princípio de quebra de autoridade. Não há bênção, não há lugar onde o professor não consegue ensinar, não consegue estudar. Por quê? Porque estamos numa geração que não se respeita a autoridade. Parece algo tão tolo, mas é muito sério. Então, o professor é um tipo de autoridade. O motorista do ônibus ali, é ele que está pilotando, ele é uma autoridade policial. O seu pastor é uma autoridade espiritual. O líder de célula é uma autoridade espiritual. O seu discipulador. Enfim, nós vivemos em uma sociedade que
Sempre alguém está envolvido em alguma autoridade. Tudo está relacionado no relacionamento entre autoridade e espiritual. E há uma bênção quando você entende isso. Há uma bênção quando você respeita isso, porque Deus, ele age a partir do seu trono, ele é a autoridade máxima que estabeleceu tudo isso para que pudesse acontecer ordem. Ordem. Então Deus é a nossa autoridade maior. E todas as coisas foram criadas por ele, amados. Então nós temos que entender, como aqui o apóstolo Paulo está dizendo, quem resiste à autoridade está resistindo o próprio Senhor. Todas as leis do universo foram estabelecidas por autoridade. Agora, como então, pastor, começou essa quebra de valores, de princípio espiritual? Por onde que entrou essa rebeldia e essa quebra? Você sabe que até os anjos têm a sua hierarquia. Os anjos também receberam também a autoridade de Deus. Deus delegou autoridade a anjos, inclusive também a Lúcifer. Lúcifer também era um tipo de autoridade, ele tinha autoridade. Ele era lá o maestro, o chefe, o organizador. E ali um dia, quando Lúcifer quis o trono de Deus, quando Lúcifer quis ser maior que Deus, quis o lugar de Deus, então Lúcifer quebrou o princípio de autoridade e caiu. Então, todo o pecado, toda essa rebeldia, esse veneno entrou no ser humano quando o homem caiu. Quando o homem caiu, ele recebeu esse veneno dentro de si. Então, por isso que nós vivemos hoje uma sociedade cada vez pior, indo de mal a pior. Vemos aí desrespeito nos lares, pai, marido, mulher, esposa. As pessoas não respeitam mais ninguém porque existe um veneno chamado rebelião, rebeldia, quebra de autoridade, desonra. E Lúcifer desonrou a Deus e caiu, porque ele quis usurpar, tomar o lugar de Deus. E às vezes nós vemos muita gente também querendo tomar o lugar. Às vezes não quer tomar, mas ele tem inveja daquele lugar, ele queria aquele lugar, desejou o lugar de preeminência de alguém, desejou o lugar do pastor, desejou o lugar do chefe, desejou o lugar do líder, desejou o lugar, eu faria melhor, eu sou melhor, eu faço isso melhor, eu prego melhor, eu faço tudo melhor. Por quê? Porque isso é um veneno, fomos infectados, quando a gente se julga melhor que alguém que está acima de nós. Nós não falamos às vezes, mas nós sentimos e falamos por dentro, eu sou melhor. Eu faria melhor, eu faria desse jeito. É uma rebeldia passiva. Eu não estou praticando uma rebeldia, mas eu estou passivamente concordando com aquele pensamento. Então isso é um veneno. Vamos ler aqui Isaías 14, no verso 12, para ver onde começou esse princípio de desonra, de queda, de maldição. Que coisa interessante. É o princípio luciférico, desonrar. Isaías capítulo 14, verso 12, diz o seguinte. Só um minutinho. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, olha, no teu coração, e tu dizias no teu coração. É isso. Ele não falou, mas estava no coração. O princípio da rebeldia começa no coração, não é nem quando fala. Começa no coração. É uma coisa sutil, é diabólica mesmo. Por isso que, sobretudo, o que se deve guardar, temos que guardar o nosso coração. Isso, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Eu sou melhor que Deus. Eu sou melhor que Deus. E no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha que coisa. Quando Lúcifer tem isso, tem essa ideia, tem esse desejo no coração, ele caiu, foi lançado no inferno. Caiu.
Ele está condenado eternamente ao inferno. Lúcifer está condenado ao inferno, não tem saída mais para ele, porque ele desejou o lugar de Deus, o trono de Deus. Que coisa absurda. É isso que o diabo faz, quer levar muitos com eles ao inferno. E quem está debaixo dessa maldição por causa da queda de Adão, porque tudo isso começou quando Adão caiu. Nós lemos isso já lá em Gênesis capítulo 2, lá em Peniel, que todo homem precisa de um encontro com Deus, que todo homem precisa nascer de novo, porque ele foi infectado com todo o veneno do diabo. O pecado infectou o homem está completamente infectado, por isso que ele precisa nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Nascer de novo é receber os valores, a unção do Espírito, é quebrar aquela maldição que estava sobre a nossa vida, e a única forma de quebrar essa maldição que está sobre a nossa vida é por meio de um novo nascimento. Nascer de novo é ser transformado de Jacó, enganador, em príncipe. É isso, porque é um vírus dentro de todo homem. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus por causa de Adão. Então, todo homem precisa, então, de salvação, para que esse vírus saia e o sangue real do Senhor penetre, entre, nos purificando de todo o pecado. Isso é maravilhoso. Eu não sei você, mas quantas vezes, às vezes a gente, quando você era jovem, não sei hoje, né? Claro, espero que não, mas nós vamos andando de glória em glória, o novo nascimento vem, a nossa vida com Deus, ela vai nos transformando, e nós não queremos mais desejar o lugar de ninguém. Mas quando nós éramos mais novos, nós sempre invejávamos os outros. Queríamos a posição do outro, ou talvez o lugar do outro, o marido do outro, a esposa do outro. Queríamos ter aquilo que o outro tinha. Então isso são coisas que acabam manifestando o vírus que estavam sobre a nossa vida. Por isso que o diabo ele é astuto, amado. Por isso que todo homem tem que nascer de novo. E o diabo ele só age a partir de uma legalidade. Quando nós colocamos nossa vida no altar do Senhor, essa legalidade ela é quebrada e o nosso coração é cheio da glória de Deus. Por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo. E quando você entende esse princípio essa bênção da autoridade, você recebe muitas bênçãos de Deus. Por isso que é o nome, bênção da autoridade. Há uma bênção quando você respeita a autoridade. Há uma bênção quando você entende a sua posição dentro de determinado lugar onde você convive. Todo lugar que nós estamos convivendo, em qualquer lugar, existe autoridade estabelecida. Ou você está debaixo de uma autoridade, ou você está exercendo autoridade. Toda a nossa vida, o nosso cotidiano, ele está estabelecido por autoridades. E quando você reconhece isso, irmão, em nome de Jesus, você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, uma maneira diferente, uma maneira clara e poderosa. E você percebe a bênção quando você está sendo sujeito àquele que está sobre você. E quando você também está delegando algo, você entende o porquê e como que você está representando alguém. Há uma bênção de Deus no nosso dia a dia. Hoje, quando você está indo trabalhar, ou onde você está indo no supermercado, aquele caixa é a sua autoridade, aquele gerente, é algo realmente diferente quando você tem esses olhos espirituais abertos. E a bênção que acontece, a bênção te persegue, onde você está, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Jesus, ele não somente fez grandes milagres, mas fez também porque ele obedecia ao Pai. Ele honrava ao Pai. O Pai tinha orgulho do Filho. Tudo que o Pai mandava o Filho fazer, ele fazia. Então a bênção da autoridade estava sobre o Filho. É bênção demais. E os demônios, querido, acredite em mim, os demônios sabem, conhecem quem tem autoridade verdadeiramente, quem vive debaixo de autoridade, quem pratica autoridade, tanto como sujeição daqueles que estão acima de você, e quando você também honra aqueles que estão debaixo de você,
e exerce autoridade sobre eles também, há uma bênção, o diabo sabe como você é, e por isso que no mundo espiritual você tem autoridade. Quando você pisa a planta dos seus pés em algum lugar, você tem autoridade, você tem autorização de Deus para ser um canal poderoso nas mãos do Pai Eterno. O diabo, ele quer uma legalidade. Qual que é a legalidade que o diabo quer para impedir que as bênçãos gloriosas venham sobre a sua vida? É que você quebre princípio de autoridade, praticando arrogância com aqueles que estão abaixo de você, não se submetendo àqueles que estão acima de você. Você quebra princípio de autoridades. Veja, o Senhor estabelece comunhão, autoridade, bênção. O diabo quer que você quebre autoridade. Quebre. Por quê? Porque ele quer afastar você daquilo que é o canal de Deus sobre a sua vida, que é a bênção da autoridade. Amado, Deus honra. O primeiro mandamento com promessa, sabe qual é? Honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe, não importa se o pai e sua mãe bebe, se ele não fuma, se ele é isso, se ele é aquilo outro. Honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele fala, para que os seus dias na terra sejam longos. Não vai ser longo de qualquer maneira, não é longo só por causa do tempo. Você não vai ter dias longos doentes sobre a terra. O seu dia vai ser prolongado, cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de vitória, cheio de ânimo, cheio de expectativa. Serão dias maravilhosos. É o primeiro mandamento com promessa. Por que você acha que muitos filhos hoje, infelizmente, não prosperam, não caminham, não são abençoados plenamente? Por quê? Porque quebram valores, princípios, como o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, querido, é princípio de autoridade. Deus decidiu que é assim que deve ser. Numa família, há valores, aqueles que são autoridades, aqueles que exercem autoridade, aqueles que têm que se sujeitar à autoridade. Amém, amados? Pastor, mas como que eu posso saber se na minha vida há princípio de rebeldia? Olha, é complicado. Quando você fica ouvindo demais sobre alguém, falando, vou dar um exemplo, né? Ah, o pastor é assim, assim, assado, e não sei o quê, e você está ali só ouvindo, você não fala. Você está concordando com aquilo. Você não está falando, mas você está compactuando com aquilo, porque quem cala consente. Quem cala consente. É uma rebeldia passiva. Você não falou nada, mas você emprestou ouvido, você ouviu, e praticamente dizendo, eu concordo. Essa é uma rebeldia passiva. Vai ter aquela rebeldia, a rebeldia ativa é aquele que você mesmo fala. Então, às vezes, quando nós falamos do governante, falamos aí do motorista, quando eu andava de ônibus, o pessoal estava reclamando do motorista. Pessoal, você vai no banco, o pessoal reclama do caixa do banco. Irmãos, é uma reclamação o tempo todo, são princípios de rebeldia. Parece que não, mas é. Eu aprendi a esperar, eu aprendi a chegar no banco com fila, esperar. Deus trabalhou no meu coração a esperar com paciência no Senhor, meditando na sua palavra. Eu aproveitava aquele tempo para ler um livro, para meditar na palavra, e Deus tratou demais comigo isso. Em vez de eu praticar princípio de rebeldia, eu meditava no Evangelho de Cristo. Ali eu saía daquele banco abençoado, enquanto o povo estava lá mal-humorado, reclamando. São princípios, são valores. Nós temos que decidir o que nós queremos. Nós temos que escolher. Amém, queridos? Glória a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 23, o Senhor diz, porque a rebeldia, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus vê a rebeldia como pecado de feitiçaria, como você bater tambor, você praticar macumbaria, bruxaria. Deus vê isso como... É isso que acontece. A visão de Deus é esse. Está lá, 1 Samuel 15, 23, você pode ler. Leia.
É incrível, mas é uma verdade espiritual. Por isso que lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, o Senhor diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo foi obediente ao Pai. Às vezes não é fácil se sujeitar, mas Tiago 4 diz: sujeitais, pois, a Deus. Sujeita a autoridade de Deus. Sujeite tudo aquilo que Deus estabeleceu. Sujeite aquilo que Deus ordenou. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a sequência. Sujeitar a Deus é sujeitar as autoridades que Deus estabeleceu. Sujeitar a Deus, ninguém consegue sujeitar a Deus diretamente a Deus. Ah, não, comigo é só eu e Deus. A minha religião é eu e Deus, não tem mais ninguém no meio, é eu e Deus. Isso não existe. Não tem bênção aí. Você tem que viver Romanos 13. Sujeitais, pois, a Deus e todas as autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Praticar princípio de autoridade. Para receber a bênção da autoridade. Aí vem, depois da vírgula vem. Depois que sujeitou a Deus, depois que sujeitou as autoridades de Deus, depois da vírgula vem. Aí sim, resiste ao diabo. Bênção da autoridade. Depois ele fugirá de vós. Olha que coisa maravilhosa. E que o diabo odiava Jesus. E que o diabo não podia ver Jesus. Sujeição absoluta ao Pai, ao chamado, ao propósito, à ordem. Ele nasceu para algo. Ele cumpriu e não saiu do caminho, submeteu até a morte, morte de cruz, se esvaziou. Ele era Deus. Para que eu vou me sujeitar aí às autoridades, à lei? Eu sou a lei, eu sou. Ele sujeitou a tudo, praticou tudo. Não é bênção isso? Se ele fez, filho, nós vamos conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Glória a Deus. Mas, pastor, agora o que eu faço quando as minhas autoridades elas me mandam fazer uma coisa que está contra a palavra de Deus? É, porque tem isso, né? Às vezes tem muita gente disfarçada também de autoridade. Mas se alguma autoridade me manda fazer alguma coisa que está longe, fora daquilo que é a vontade de Deus, eu vou te contar aqui, lá em Êxodo capítulo 1, verso 15 e 17, as mulheres hebreias estavam dando filhos, muitos filhos, e Faraó mandou matar todo filho homem. Todo filho homem que nascesse, ele falou, quando vocês forem fazer o parto das hebreias, e for homem, mata tudo. E elas não honraram ao rei do Egito, não honraram a Faraó. O que elas fizeram? Não mataram, porque elas sabiam que não tinha nada a ver com Deus. Deus é Deus de vida e não de morte. O que elas fizeram? Fizeram, rei, olha aqui, nós não conseguimos matar. Mas por que vocês não mataram? Porque as hebreias são tão fortes, mas tão fortes, que a hora que a gente ia chegar para fazer o parto, os filhos já estavam no colo delas. Elas não obedeceram àquela ordem. Não obedeceram. E o melhor, Deus foi com elas. Deus honrou a elas. Deus abençoou aquelas mulheres. Depois você lê lá em Êxodo capítulo 1, verso 15 e 17. Essa é a bênção de Deus, amado. Pastor, e quando que eu faço? O que eu faço como uma autoridade? Meu marido, meu chefe, meu líder, meu pastor, seja lá quem for, é difícil de lidar. Tem um caminho. 1 Timóteo 2, ore ao teu pai. Pai, Deus, eu sei que o Senhor levantou como autoridade sobre a minha vida, Pai. Então eu sei que todo o coração do homem está nas mãos do rei, nas tuas mãos eu oro, porque está pesado, Pai, me ajuda, muda o coração dele. E aí o Pai de amor vai manifestar sua glória. Amém, amados? Outro caso, Miriam
e Arão eram irmãos mais velhos de Moisés. Então, portanto, eles tinham autoridade sobre Moisés no que se diz um ambiente familiar. Mas quem recebeu a ordem de Deus de ser o libertador foi Moisés. Então, Moisés tinha autoridade espiritual sobre Miriam e Arão. E um dia Miriam decidiu falar de Moisés. Ela ficou leprosa, dias fora do arraial, porque falou contra uma autoridade espiritual. Então Deus leva muito a sério essas coisas, amado. É que o diabo realmente tem deturpado muitas coisas. O diabo tem feito com que esse tipo de assunto que eu estou falando com você é como se não tivesse nenhum tipo de sentido, mas acredite em mim, são valores poderosos que atraem a bênção de Deus. Por que você acha que Moisés abriu o mar? Porque Deus dá isso para homens simples. Deus não vai usar ninguém expert. Deus não vai usar ninguém assim maravilhoso. Não, Deus vai usar homens comuns, homens simples. E a autoridade não é imposta. Quando você encontrar alguém tentando impor autoridade, infelizmente, ele não é um grande líder, porque a autoridade não é imposta. A autoridade é reconhecida. Você vai reconhecer a autoridade em alguém. Você vai reconhecer a autoridade. A autoridade é poderoso. Querido, o mar vai se abrir diante de você. Quando você tem a bênção da autoridade, aquilo que você tem nas mãos prospera. Quando Deus chama Moisés, um homem simples, Deus dá para Moisés o que? Moisés falou o quê? Senhor, como que eu vou libertar o povo lá do Egito se eu sair de lá correndo? Como que eu posso falar que sou libertador? Aí Deus fala, o que você tem nas mãos, Moisés? Tem apenas aqui um cajado, um galho de uma árvore. Então, pois é, com esse cajado que você vai tirar o meu povo do Egito. Foi com esse cajado que Moisés fez grandes milagres. Homem simples, homem comum, mas que decidiu falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus, queridos. Lá um texto lá em Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos pastores. Quando eu falo pastores, pastor de verdade tem uma incumbência. Alimentar o rebanho. Alimentar o rebanho de Deus. Então diz assim, obedecei aos vossos pastores. Sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta um dia diante do Senhor. Aqueles que receberam autoridade vão ter que prestar contas. Porque tudo que você recebe de alguém. Alguém te deu. Esse alguém é Deus. E se esse Senhor deu para você, e você colocou comida na mesa, serviu o banquete, as ovelhas não quiseram, não tem problema. Mas você serviu o banquete, deu alimento para as ovelhas, você vai reconhecer a autoridade. Siga esses pastores que têm uma preocupação de alimentar o rebanho de Deus. Ouçam, porque um dia nós, pastores, vamos ter que prestar conta daqueles que, obviamente, quiseram, mas não quiseram. Os que quiseram e seguiram o caminho, nós vamos prestar conta. Eu estou aqui hoje alimentando você, estou alimentando o rebanho de Deus, não é meu rebanho, é o rebanho de Deus. Cada um tem o seu pastor, ouçam o pastor de vocês. Honrem, se envolvam com a obra de Deus. Pratiquem autoridade espiritual e se preparem para viver um nível muito maior de unção sobre a sua vida. Então, hoje, o nosso devocional dessa manhã é isso. Honrar as autoridades que estão sobre nós. Honrar aqueles também que estão debaixo da nossa autoridade. E o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu com Moisés. O que Deus colocar nas suas mãos, seja um cajado, seja o que for nas tuas mãos, onde você colocar as mãos como o salmista no Salmos 1, vai prosperar. É a bênção da autoridade. Honra marido, esposa, honra pai, honra. É o princípio da honra. Eu queria orar com você, eu não sei se um dia você praticou rebeldia, acho que todos nós, acho não, né? Todos nós praticamos rebeldia. Todos nós.
sem exceção, praticamos rebeldia. Sabe o que era isso? Veneno. 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 Mas no dia que você recebeu Cristo como seu Salvador e Senhor, o veneno foi aniquilado. E agora nós temos que praticar. Sujeitais, pois, a Deus, as suas autoridades. Resistir ao diabo, então, aí ele vai fugir de você. Essa é a bênção da autoridade. E toda vez que você está honrando uma autoridade, e honrando aquele que está debaixo da sua autoridade também, você está acumulando bênçãos, autoridade, unção, para viver um nível maior a cada dia, a cada vez que você pratica. Eu quero orar com você nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração. Lúcifer caiu. É motivo de muitos caírem hoje. Muitos caíram, se esqueceram de onde Deus tirou. Quando chegam rápido e não permanecem porque quebram o tempo todo o princípio da honra. Pai, nós queremos orar nessa manhã. É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra. A tua palavra não volta vazia jamais. E que nessa manhã, Senhor, tudo que foi declarado aqui possa ser bênção para a vida de cada filho teu, Senhor. Que a tua palavra possa trazer edificação. Que a tua palavra possa trazer conforto, consolo. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando a palavra do Senhor vem do céu, da sua boca, Pai, ela vem promover conforto, consolo, edificação, libertação, restauração. Portanto, Pai de amor, toda acusação, tudo aquilo que o diabo de repente usou no passado para acusar, para condenar, se houve princípios de quebra de autoridade, rebelião, Pai, seja quebrado agora, todo o veneno já foi retirado, porque recebemos o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo aniquila, anula, desfaz todas as obras do diabo. E nessa manhã, Senhor, que a sua presença possa inundar abundantemente o coração de cada filho teu. E que os olhos e os ouvidos e o coração sejam restaurados, um novo coração sensível, perceptível. Pai, em nome de Jesus, restabelece os relacionamentos entre pais e filhos. Restabelece os relacionamentos, Pai de amor, nos locais de trabalho, onde houve quebra de autoridade, que o Senhor restabeleça a normalidade em nome de Jesus, e a sua bênção se manifeste poderosamente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar nessa manhã e honrar os pastores, os meus pastores, aqueles que estão acima de mim. Quero honrar aqueles que estão acima de mim, Senhor Deus, seja nos governos, em lugares públicos. Pai de amor, quero honrar aqueles que estão acima de mim, porque eu sei que o Senhor os constituiu e cada um deverá prestar conta da autoridade estabelecida. Também quero honrar aqueles que estão debaixo, Senhor, da autoridade que o Senhor me deu também em nome de Jesus, para que o Senhor possa manifestar o seu poder e a sua glória, e assim o seu nome ser exaltado e celebrado, e a vida do Senhor manifestando cura, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Senhor, que a paz que o mundo precisa conhecer, possa conhecer por meio da autoridade que o Senhor estabeleceu sobre cada um de nós. Por isso é que recebemos Jesus Cristo, aquele a qual o Senhor enviou como nosso único meio de salvação. Nós recebemos e declaramos a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor.